criou. E aquilo que Deus faz não pode ser desfeito. Ele não faz nada errado. Tudo que Deus faz é certo. Tudo que Ele faz é perfeito. Nada é imperfeito. E uma coisa muito bonita que eu descobri lendo a Bíblia foi essa perfeição na ideologia de Deus de formar família. É muito bom compreender essa dinâmica de Deus. E ele escreve no versículo 24 de Gênesis, no capítulo 2. Por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir à sua mulher. E já não são mais do que uma só carne. Queridos irmãos, queridas irmãs, o texto é esse. E eu estava refletindo. Uma só carne. Por isso, se continuarmos, iria dizer: osso dos meus ossos e carne da minha carne. Eu refleti então a beleza dessa unidade de Deus. Porque na soma de Deus, 1 mais 1 é igual a 1. Uma só carne. Na nossa soma, 1 mais 1 é 2. Mas Deus, no seu infinito amor, fez de 1 mais 1, 1. Uma só carne. Osso do meu osso, carne da minha carne. Essa é a ordem estabelecida por Deus. Imaginamos assim. Deus utiliza do alfabeto o V. O inimigo utiliza o E. A letra V, digamos que Deus escolheu. E a letra E, o inimigo o escolheu. Nós estamos diante dessas duas frases, ou melhor, dessas duas letras. Sabemos que um é de Deus e o outro é do inimigo de Deus. Eu tenho escolha. Eu sou livre, você também. Nós podemos escolher o que nós queremos para nós. O V quer dizer vitória, vencedor. O E quer dizer errado, o que não é certo. Então não seria certo eu escolher um mundo de vitória e não lutar para ter a vitória. A vitória, ela requer uma luta. Ela remete em um trabalho totalmente diferenciado. Porque para construir, para fazer o bem, tem toda uma dificuldade. Tem nível, tem esquadro, tem plumo. Tudo que você fizer fora do plumo vai ficar torto. Tudo que é feito fora de nível vai ficar torto. Tudo que não é medido direito, ou vai faltar, ou vai sobrar. Olha que lógica. Atribuímos isto na vida 2. Tudo que eu tentar
na minha vida de família, colocar no nível, no plumo, medir certo. Quando você faz certo, dá tudo certo. Mas quando não faz certo, dá errado. E o erro é uma coisa que prejudica muito. Tem perdas, estresse, enfim. O Senhor, quando libertou o povo do Egito, Ele colocou umas determinações para que eles caminhassem na retidão. E para eles andar no caminho certo, era necessário eles cumprir as ordens que Deus tinha determinado para eles. E deixou bem claro que se eles caminhassem segundo a ordem de Deus, eles chegariam a ser beneficiados pela promessa e eles deixariam de viver na escravidão. Mas Deus não deu um tempo estipulado. É por um mês, por 10 dias, por 30, por 40. Deus deu a promessa. Agora, eles tinham que cumprir a lei e aguardar o seu prêmio quando ele viesse. Muitas pessoas não pensam assim. E aí, muitos são eliminados desta terra, são ceifados desta terra, sem estar dentro das diretrizes do mundo da salvação. E é um prejuízo muito grande não alcançar o reino de Deus. Habla comigo, Deuteronômio, no capítulo 7. E veja uma das ordens que Deus colocou para eles. E hoje, claro, para cada um de nós. No capítulo 7 do livro do Deuteronômio, na minha Bíblia, a página 223, ali escreve assim, Deuteronômio, capítulo 7, versículo 2. Quando o Senhor teu Deus as tiver entregado, e tu as tiveres vencido, então as voltarás ao interdito. Não farás pacto algum com elas, nem as tratarás com misericórdia. Não contrairás com elas matrimônios. Não dará tua filha a seus filhos. E não tomarás de suas filhas para teus filhos, pois elas afastariam do Senhor o teu filho, que serviria a outros deuses. E a cólera do Senhor se inflamaria contra ele, e não tardaria a exterminar-vos. Deus, então, recomenda como formar a família. Não podemos, por exemplo, formar uma família que não é compatível entre um e o outro. Os israelitas receberam esta ordem porque a terra de promessa estava uma desordem. E aquele lugar era anteriormente um lugar de ordem, mas foi banalizado pela desordem. Então eles não tinham mais regras. Do jeito que vinha, ia. E isto não podia acontecer, porque se a gente mistura com uma classe de gente que não tem temor a Deus, a tendência de quem tem temor a Deus
é muito menos vencer do que aqueles que não têm temor a Deus. Porque o pecado e a desobediência, qualquer um é capaz de fazer, porque não tem dificuldade. Agora, manter a ética, viver ou procurar viver em santidade, isso custa. E é impressionante que essas mulheres que viviam nesses lugares, elas chamavam atenção pelo jeito que se vestiam, pelas maquiagens que faziam. E como isso sempre foi a atração para o homem, o perigo dele se envolver com esse tipo de pessoa era muito grande. E o jeito de acabar com esse tipo de pecado, de adultério, que já naquela época existia, então era eliminando o pecador. Se a pessoa desobedecesse à lei, ele tinha que morrer. Já debatia muito contra o adultério. Esse pecado é um pecado que está em alta hoje na humanidade, no mundo. E é o pecado que sempre teve em alta, também no passado. Porque esse foi o pecado que deu direito do demônio ter direito na humanidade. Por que ele ganha esse direito? Porque esse pecado envolve sangue, envolve carne, envolve osso. Então, quando se une sexualmente com uma pessoa, não é só um prazer de momento, é além. Isto é o que todo o nosso corpo impregna, familiariza com o pecado. Esse pecado, às vezes, nem é praticado, mas a tentação por esse pecado existir, o diabo fabricou uma peça e colocou anexo a esse pecado. Essa peça que o inimigo fabricou chama-se ciúmes. O ciúmes é uma peça fabricada que ainda não é o pecado da morte. Mas o ciúme leva a pessoa a cair no pecado da morte. E é esse que é o grande problema. Por conta disto, para formar uma família, ela tem que ser formada mediante um voto. E esse voto, ele é vertical e horizontal. Eu preciso pedir a Deus esse direito e preciso também pedir à família dela e dele esse direito. Então, se ambos estão em acordo, em harmonia, isso pode, então, acontecer. Se você abrir, por exemplo, livro dos Números, no capítulo 30, você vai ver uma passagem muito interessante relacionado à vida familiar. A Bíblia é fantástica quando ela nos ensina. Livro dos Números, está logo depois de Deuteronômio, né? Para trás, aliás. No capítulo 30, tem uma passagem muito bonita. Lá nos ensina assim, versículo 2. Estou dizendo, livro dos Números, capítulo 30, versículo 2. Veja que, por que mais tarde, os fariseus reclamaram com Jesus e disseram,
Por que então que Moisés assinou uma carta de divórcio? Conta assim: Moisés disse ao chefe das tribos israelitas: eis o que o Senhor ordenou. Se um homem fizer um voto ao Senhor, ou se comprometer com um juramento a uma obrigação qualquer, não faltará a sua palavra, mas cumprirá toda a obrigação que tiver tomado. O casamento, ele remete a um voto, a uma promessa. E essa promessa feita, ela não é feita temporariamente. É por toda a vida. Mas vão prestando atenção, porque o tema é um pouco comprido, eu vou resumir no máximo. Então, é necessário que se cumpra esse voto. Descumprindo o voto, os prejuízos acabam sendo grande para quem assim o faz. Se você continuar o texto lá em casa, ele vai dar todo o ensinamento da obrigação da mulher e da obrigação do homem. Se você voltar, por exemplo, no capítulo 23, Deuteronômio 23 deve ser, vai ver as obrigações que se tem para cumprir com a vida de casado. Deuteronômio 23. Estou muito sem voz, está muito ruim estar falando aqui, porque a gente não tem muito entusiasmo, mas espero que vocês estejam entendendo. Eu acho que é o 22. No capítulo 22, versículo 13. Deuteronômio 22, 13. Quando acharem, digam amém. Se um homem, depois de ter desposado uma mulher e a ter conhecido, vier a odiá-la, imputando-lhe faltas desonrosas, se puser a difamá-la, dizendo: desposei esta mulher, e ao aproximar-me dela, descobri que ela não era virgem. Então o pai e a mãe da donzela tomarão as provas de sua virgindade e apresentarão aos anciões da cidade à porta. O pai dirá aos anciões: dei minha filha por mulher a este homem, mas porque ele lhe tem aversão, eis que agora lhe imputa faltas desonrosas, pretendendo não ter encontrado nela as marcas da virgindade. Ora, eis aqui as provas da virgindade de minha filha. E estenderão diante dos anciões da cidade as vestes de sua filha. E os anciões da cidade tomarão aquele homem e fá-lo-ão castigar, impondo-lhe, além disso, uma multa de 100 ciclos de prata, que eles darão ao pai da jovem, em reparação da calúnia levantada contra uma virgem de Israel. E ela continuará
sua mulher, sem que ele jamais possa repudiá-la. Se, porém, o fato for verídico, e não se tiverem comprovado as marcas da virgindade da jovem, esta será conduzida ao limiar da casa paterna, e os habitantes de sua cidade apedrejarão até que morra, porque cometeu uma infâmia em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Amém? Percebam que desde lá do Antigo Testamento é gravemente esse tipo de pecado. Então, se o pai provasse que a filha era virgem e que foi uma calúnia, ele tinha que pagar uma multa por calúnia e difamação e teria que honrar o voto que ele fez. E ele tinha que honrar de uma forma sem fazer com que a moça ou a mulher que fosse não sofresse mais diante dele. Aí então ele estaria literalmente comprometido a ser melhor do que ele era. Porque realmente ele levantou uma calúnia. Deus gosta de ver uma verdade suprema, tanto de um como do outro. Agora, se porventura a mulher fosse realmente culpada, ela não viveria mais. Isso tinha que ser feito na porta da casa do pai, porque ela pecou. E como é que tiraria esse pecado? Matando o pecador. Então essa lei, ela vem muito lá de trás, queridos irmãos. E isto era uma lei muito férrea. Se você voltar para trás, no livro dos Números novamente, você vai ver uma coisa muito importante. Volte no livro dos Números, se não me falha, no capítulo 31, se eu tiver certo. E quando acharem, digam amém. Um povo que era totalmente desvirtuado. Você vai encontrar isso em muitos lugares da Bíblia. Jeremias, Sofonias, Ezequiel. Nossa! O profeta Ezequiel foi um homem que denunciou muito a infidelidade do povo. Muito, muito, muito. E Deus até chegou para ele um dia e disse: filho do homem, eu quero te enviar no meio deste povo, porque este povo é um povo muito rebelde. Eles não obedecem mais a minha voz. Então eu vou te dizer: anuncie para eles aquilo que eu estou te anunciando. E aí, se eles não te obedecerem, você pega os anciões, eles estarão vestidos de branco, e você percorra a cidade, de um modo especial, o centro de Jerusalém, e marca com uma cruz na fronte todos aqueles que sofrem, que gemem, que suspiram por causa da abominação que estão fazendo na cidade. Marque eles com uma cruz. Que coisa impressionante. A cruz já era um sinal. Então aqueles que estivessem marcados com uma cruz, estes não seriam eliminados. Porque não tinha como receber uma cruz se fosse comprometido. A cruz era um gesto de condenação. Queridos irmãos, irmãs, mas eles desobedeciam. E já na caminhada para a terra prometida,
eles desobedeciam, mas tinha aqueles que obedeciam. E no capítulo 31, os madianitas, que era um povo rebelde, que não obedeciam a palavra de Deus, Deus falou para Moisés que era para ele ir e levantar uma guerra contra este povo. No 31 diz: o Senhor disse a Moisés: vinga os filhos de Israel do mal que lhes fizeram os madianitas. Depois disso será reunido aos teus. Moisés disse então ao povo: armem-se para a guerra alguns homens entre vós. Eles atacarão Madiã para executar sobre ele a vingança do Senhor. Poreis em linha de combate 1.000 homens de cada uma das tribos de Israel. E foram para o combate e destruíram um punhado de homens. Para ser mais rápido, se você olhar o versículo agora 15, vai lá pelo versículo 15. Desculpe, lá em casa vocês continuem o texto. No versos 15 diz: o que é isso? Deixaste com vida todas essas mulheres? Porque olha como os israelitas faziam, mesmo sendo o povo de Deus. Essas mulheres eram pervertidas. Elas pervertiam os homens. Elas adoravam outros deuses. Como hoje. As pessoas não têm medo de pecar. As pessoas não têm medo de ir para motel com rapaz, com homem, com casado ou não casado. Eles não têm ideia da gravidade. Já no Antigo Testamento, olha como Deus punia esse tipo de pecado. E eles então guerrearam. Mas as mulheres, eles separaram. E o Senhor mostra para Moisés. E Moisés pergunta para eles: o que é isto? Deixaste com vida todas essas mulheres? Mas não são justamente elas que, instigadas por Balaão, levaram os israelitas a serem infiéis ao Senhor na questão de fogo, o qual foi também a causa do flagelo que feriu a Assembleia do Senhor? Porque essa raça, se eles descobrissem que a pessoa era do Deus verdadeiro, eles matavam, flagelavam, prendiam. E aí era muito dolorido para o coração de Deus. Mas como eram mulheres bonitas, formosas, então eles se atraíam e não executavam a ordem de Deus. Olha o versículo 17. E entenda, matar aqui é eliminar o pecado. Para eliminar o pecado tem que eliminar o pecador. Versículo 17. E de matar todos os filhos varões e todas as mulheres que tiverem tido comércio com um homem. Todos aqueles que estavam no pecado, no adultério, tinha que morrer para eliminar o pecado. E esse Deus que escreveu esta realidade é o mesmo até hoje. É o mesmo Deus. A mesma severidade que Deus tinha com esse pecado lá no Antigo Testamento, é o Deus que usará de severidade nos dias de hoje com quem vive neste pecado. E posso lhes afirmar, Deus não mudou nem um traço da lei e nem uma vírgula. Quem muda são os desobedientes da terra, arrumando tudo quanto é meio de manter prazer, arrumando tanto quanto é meio
de preservativos para poderem eliminar vida e se satisfazer em prazer do pecado. Essa gente não tem ideia o que é o outro lado da vida. Não, eles não têm ideia. Eles acreditam sempre na misericórdia de Deus. E Deus é misericordioso. Mas Deus é justiça também. Deus colocará tudo dentro da retidão. Porque se é osso do meu osso, se é carne da minha carne, então eu tenho que ter um osso do meu osso vindo de Deus, porque quem fez os meus ossos foi Deus, não foi o diabo. O diabo pega tudo que é feito para destruir, porque ele não sabe fazer nada. Ele só sabe destruir. E não tem algo para destruir mais um ser humano, mais da família, do que esse pecado. Esse pecado tira o direito da salvação. Tira o direito de ser assistido por Deus. Porque esse é o pecado da morte. É o pecado da carne. A humanidade está brincando com coisas sérias. Sempre quando morre alguém, eu fico a perguntar: como essa pessoa chegou lá em cima? Quais foram os requisitos que ele teve ou ela teve? E amados, a Bíblia diz, no verso 17, repetindo, se você está entrando agora na live, nós estamos no livro dos Números 31, versos 17. Ide, matai todos os varões e todas as mulheres que tiverem tido comércio com o homem, mas deixar vivas todas as jovens que não o fizeram. E vós acampai durante 7 dias fora do acampamento. Todos que tiverem matado um homem ou tocado em um morto, purificar-se-ão ao 3º dia, e ao 7º dia, eles e seus prisioneiros. Olha como era sério. Porque estava eliminando o pecado, eles tinham que fazer um jejum, eles tinham que fazer um recolhimento de 7 dias, porque eles estavam mexendo exatamente com os filhos das trevas. Diga glória a Deus. Queridos irmãos e queridas irmãs, no Novo Testamento, em Mateus, no capítulo 19, a Bíblia nos dá um relato muito importante. Quando acharem, digam amém. Mateus, capítulo 19. Os fariseus vieram perguntar-lhe para pô-lo à prova: é permitido a um homem rejeitar sua mulher por um motivo qualquer? Respondeu-lhe Jesus: não leste que o Criador no começo fez homem e a mulher, e disse: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. O que eles tornarão? Uma só carne. E aí diz a Bíblia: assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Disseram-lhe eles: por que então Moisés ordenou dar documento de divórcio à mulher ao rejeitá-la? Aquele texto que nós já lemos
com relação à fidelidade e infidelidade. Jesus respondeu-lhe: é por causa da dureza do vosso coração que Moisés havia tolerado o repúdio das mulheres. Amados, todo dia, toda hora, e a pessoa lá pedindo carta de divórcio. Então ele chegou a um ponto que ele não aguentou mais o rojão. E ele acabou escrevendo. Mas quando chegou em Jesus, Jesus não provou o que Moisés fez. E disse: foi pela dureza do teu coração que ele fez isto. Em outra palavra, vocês jogaram ele a um erro como vocês. Vocês não viram o que a lei diz? Se Moisés fez isto, ele não fez pela própria vontade dele, mas fez pelo que vocês fizeram, ele ia fazer. E Jesus não blandeou a lei. E Jesus não considerou o que Moisés escreveu. Pelo contrário, Jesus deixou mais apertado a lei. E disse claramente para eles: é por causa da dureza do vosso coração que Moisés havia repudiado a mulher. Mas no começo não foi assim. Ora, viu como Deus ajeita o que estava errado? No começo não foi assim. Ora, eu vos declaro que todo aquele que rejeita a sua mulher, exceto no caso de matrimônio falso, e desposa uma outra, comete adultério. Se o matrimônio não foi falso, é adultério se juntar com uma outra. Se o matrimônio foi falso, então não foi matrimônio. E como saber o que é falso e o que é verdadeiro? Uma vez que quando se namora, ninguém vê... Desculpe. Ninguém vê defeito em ninguém. Tudo é mil maravilha. Mas depois que se casa, é que vem os grandes problemas. Lá em 24 de Deuteronômio, e no 31, e no 32, ele vai dizer de que se o marido acaba desconfiando da mulher e abandona ela, ele não tem direito de contrair um outro matrimônio. Já no Antigo Testamento diz isto. Agora, se foi em causa de falsidade do lado da mulher ou do marido, então, literalmente, ele teria como formar um novo matrimônio, uma vez que aquele primeiro não foi feito certo. Nos dias de hoje, como pode entender que um rapaz ou uma moça é falso ou é justo? Pelos comportamentos que o trazem, pela vida que se mostra. Se a pessoa já vem de um relacionamento e que esse relacionamento já não deu certo, então agora entra o juízo, porque um é menos errado e o outro é mais errado. Todos têm uma culpazinha na história, mas tem aquela culpa que não é uma culpa grave, e tem a culpa que é uma culpa grave.
Então, aqueles que têm menos culpa, de repente, tentaria levar a vida, mesmo a tranco e barranco, para cumprir o voto que um dia fez diante do altar. Existe muito, eu atendo muito esses casos. Mas já existe o outro lado, que não está nem aí com o altar, que não está nem aí com a lei de Deus. Existem estas histórias e estas possibilidades. Então agora, o menos errado, como que poderia viver o resto de uma vida sem ter o direito de ter uma família? Por conta de um casamento errado que fez. A Santa Igreja entra na história e vai fazer uma análise. Então vai ver ambos os lados. E aí temos que entender que a igreja tem de Deus. Não é uma coisa que a igreja inventou. É Deus que inventou. A igreja tem o direito de ligar e de desligar. O que Pedro, você ligar na terra, será ligado no céu. E o que você desligar da terra, será desligado do céu. O consenso que a igreja chegou, que a maior parte dos casamentos não foram ligados no céu. Foi ligado em uma cabeça humana. E por que não foi ligado no céu esse casamento? Talvez de uma parte foi, mas da outra parte não foi. E ambos estão formando uma só carne. Por isso que eu já disse no início, por isso que a Bíblia já nos ensinou que temos que achar as pessoas compatíveis. Se uma parte não foi o certo, então vai criar uma cratera. E aí foi feito um juramento falso. Estava jurando que era por toda a vida, mas foi um juramento falso. Então esse é um matrimônio falso. E por isso não foi efetuado no céu. E como é que sabemos que não foi efetuado no céu? Porque Deus não uniu. E aí a Bíblia nos diz que aquilo que Deus fecha, ninguém abre. Aquilo que Deus abre, ninguém fecha. Porque Ele tem a chave do poder na mão. Se o casamento é ligado no céu, não tem inferno que derruba esse casamento. E qual é o casamento ligado no céu? Segundo a palavra de Deus e da igreja, a fidelidade um para o outro. Se a pessoa já vive maritalmente no namoro, já vive transando com a namorada, que casamento que ele vai fazer na igreja? Explica. Como é que ele pode chegar no altar e jurar fidelidade, se ele não foi fiel? Deus não aprova a infidelidade. Por isso, quando o texto fala que o homem teve ciúme da mulher e foi devolver para o pai, porque suspeitou que ela não era virgem. Então o pai vai diante da lei e prova com A mais B que ela era virgem. Então ele estava com sacanagem. Amados e amadas, e olha quantas destruição isto acontece. E eu gosto muito desse texto,
Porque a palavra de Deus diz assim, no versículo 9. Ora, Mateus 19:9. Ora, eu vos declaro que todo aquele que rejeita a sua mulher, exceto no caso de matrimônio falso, e desposa uma outra, comete adultério. E aquele que desposa uma mulher rejeitada, comete também um adultério, tanto de um lado como do outro. E olha como é difícil ser de Deus. Para você não cometer adultério e para você ser fiel à palavra de Deus, você precisa ficar sozinho. Ou quando não, buscar recurso na lei de Deus através da Santa Igreja. A Santa Igreja então vai fazer a nulidade. Nulidade não é anular o casamento. É consertar um casamento que não deu certo. Por isso essa chance de nulidade só tem uma vez. Uma vez. Pela igreja. E por Cristo, é claro. Isso ficou tão sério que o versículo 10 disse: seus discípulos disseram-lhe: se tal é a condição do homem a respeito da mulher, é melhor não se casar. Respondeu ele: nem todos são capazes de compreender o sentido desta palavra, mas somente aquele por quem fora dada. E para quem o sentido dessa palavra é dado? Para todos aqueles que acreditam na palavra. Aqueles que acreditam na palavra entendem as verdades da palavra. Mas nem todos compreendem. Porque nem todos preferem não entrar em detalhes nesses assuntos. Então, amados e amadas, o Senhor continua dizendo: porque há eunuco que o são desde o ventre de suas mães, há eunuco tornados tais pelas mãos dos homens, e há eunuco que a si mesmos se fazem eunucos por amor do reino dos céus. Eunuco quer dizer homens castrados. Tem aqueles que nascem sem ter potência sexual. Ou tem potência sexual, mas não tem literalmente o necessário para fecundar. Então esse vem do ventre da mãe desse jeito. Agora vamos saber isso só quando nós estivermos no céu, porque a Bíblia não relata o porquê dessas coisas. Mas existe milagre. Existem curas. Sara não concebia. Raquel não concebia. Ana não concebia. Era tido por estéril. E todas foram mãe. Então existe milagre. Diga isso por irmão. Queridos irmãos e queridas irmãs, quero terminar dizendo uma coisa muito bonita, que está na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 6. Quando acharem, digam amém. Primeiro Coríntios,
Amém, amados? No versículo 12, diz assim: tudo me é permitido. Eu estou, Coríntios 6, 12. Quando acharem, todo mundo achou? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma. Os alimentos são para o estômago e o estômago para o alimento. Olha a severidade desse pecado. Deus destruirá tanto aquele como este. O corpo, porém, não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Se você entrega seu corpo para a impureza, a palavra de Deus está dizendo que Deus te destrói. E quando isso vai ser destruído? No juízo final. Quando atravessarmos esta dimensão. E a palavra de Deus diz claramente, no versículo 14, eu volto ao versículo 13. O alimento são para o estômago e o estômago para o alimento. Que comparação ele está fazendo? Que a mulher tem que ser para o homem e o homem tem que ser para a mulher. Amados e amadas, Deus destruirá tanto aquele como este. E agora você entende o que ele está falando. O corpo, porém, não é para a impureza, mas para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Se eu comungo o corpo de Cristo, eu não posso também comungar o corpo do pecado. Ainda do pecado que me leva à destruição. E a Bíblia nos diz no versículo 14: Deus que ressuscitou o Senhor, também nos ressuscitará a nós, pelo seu poder. Diga glória a Deus. Queridos irmãos e queridas irmãs, aí ele diz: não sabeis, questionando a gente, que o vosso corpo são membro de Cristo? Tomareis então o membro de Cristo e o fareis membro de uma prostituta? De modo algum. Versos 16. Ou não sabeis que o que se ajunta a uma prostituta se torna um só corpo com ela? Então ela prostituta e ele prostituto. Os dois estão vivendo uma só carne no pecado da morte. Está escrito: os dois serão uma só carne. Então eu posso ter uma só carne vinda do Senhor. Mas para isso eu tenho que ter o direito, a ordem do Senhor. Eu tenho que ir no escritório do céu. O escritório do céu é a igreja. E é lá que eu vou pedir a bênção de Deus para me formar uma família. É lá que eu devo fazer isto. E eu devo ir com todos os requisitos
que Deus e que a igreja nos ensina. Amados e amadas, a igreja não vai casar você. É você que vai casar na igreja, é diferente. É a moça e o rapaz que estão se casando, a igreja só está assistindo. E pegando teu relato, teu questionamento e apresentando a Deus. E se o teu requisito tiver de acordo com o mandamento de Deus, então o céu vem e une, e você será marido e mulher segundo Deus. Para isso, é necessário uma série de coisas. A beleza se volta na festa. A festa quer dizer alegria. Essa alegria é muito mais no céu do que na terra. Porque a alegria da terra, às vezes, é até uma alegria que se transforma em choro, em sofrimento, em dor, cansaço. Mas quando tem alguém se casando verdadeiramente, esse casamento está unindo no céu. Então a festa no céu é muito maior, porque o desejo dos anjos, dos arcanjos, é aumentar a fileira dos eleitos. É uma dor para Cristo, para Nossa Senhora, perder uma única alma. E quantas almas estão se perdendo por causa do sexo? Queridos irmãos, veja o versículo 17. Pelo contrário, quem se une ao Senhor, torna-se com Ele um só Espírito. Olha que coisa linda. Se você une sem o Senhor, você torna uma só carne. Uma só carne da prostituição. Quando se une ao Senhor, se une ao Espírito de Deus, porque a carne você já é, osso você já é. A tua carne e teu osso precisa do quê? Para manter uma vida a dois? O Espírito de Deus. Então vai se tornar. Isso é tão sério que Paulo chegou a dizer no versículo 18: fuja da fornicação. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o impuro peca contra seu próprio corpo. E pecar com o corpo, gente, é contrair uma maldição no osso, na carne, no sangue. Então, isso tem que ser evitado. Irmãos, e o verso 19. Ou não sabeis que vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual recebeste de Deus, e que por isso mesmo já não vos pertenceis. Em Cristo esse corpo não é meu. Nos demônios esse corpo não é teu. Só que entra a história do V e do E. No dia que formos tirados daqui, se eu estou no V, eu vou para a minha vitória. Se eu estou no eu, vou para a minha perdição. Irmãos, olha como que a Bíblia diz, 25. Porque foste comprado por um grande preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. É para glorificar a Deus no corpo. E não manter prazer no corpo com esse tipo de pecado. E olha, gente, nem todos podem compreender o sentido desta palavra. Mas somente aqueles que ouviu.
Então compreenda. E ali, para terminar, nós podemos ver o que Paulo fala no capítulo 7. Está aí, está no texto. Agora, a respeito das coisas que me escrevestes, penso que seria bom ao homem não tocar mulher alguma. Todavia, considerando o perigo da incontinência, cada um tenha sua mulher, e cada mulher tenha o seu marido. Olha para o lado, digo, você está escutando, bendito? E se ela ainda não é tua pelo sacramento, viva como dois irmãos. Aguenta. Porque é melhor aguentar isso aqui do que se perder e ficar lá no fogo eternamente. E olha o que Deus nos fala no versículo 3. O marido cumpra o seu dever para com a sua esposa, e da mesma forma também a esposa o cumpra para com o seu esposo. Dá um tapinha nos casais e diga: estão escutando, casais? Cumprir o dever. Você não deve ter ciúme do teu marido, porque isso não é dever, isso é demoníaco. Você não deve ter ciúme do teu marido e da tua... Não. É para cumprir o dever de Deus, e não o dever do diabo. Ficar policiando, rosnando, inventando, fazer igual o camarada lá da Bíblia, que foi falar para o sogro que estava desconfiado que a mulher estava pecando. Que caramba que o cara não deve ter ficado, né? Para com essas frescuras, gente. De ficar policiando, de ficar... porque tenho medo que ela está me trocando por outra, mas... Santo paraíso, que coisa do outro mundo. Nem todos podem compreender. Se negócio de casamento é assim, é melhor não se casar. Nem todos poderão compreender o sentido desta palavra. Mas quando você estudar a palavra, você entende o sentido da palavra. Você vai ver que você casou, mas você não morreu. Você não entrou numa gaiolinha quadrada, que para você dar um passo fora do quadrado, você tem que ir lá implorar para a mulher, ou implorar para o marido, e aquela coisa de disputa. Isso não é de Deus. Deus quer a liberdade. Diga para o do lado. Versículo 4. A mulher não pode dispor do seu corpo, ele pertence ao seu marido. Diga para a mulherada: você está escutando, mulherada? Fala aí, irmão. Então não fica olhando para o marido dos outros, não. É pecado. Fala aí para do lado. E da mesma forma o marido não pode dispor do seu corpo. Ele pertence à sua esposa. Agora diga para os homens: está escutando, benzão? Dá um tapinha neles. E lá em casa, vocês terminam, porque não vai dar tempo de terminar. Mas o versículo 8, ele dá uma pincelada também no solteiro e nas viúvas. Ao solteiro e às viúvas digo que lhe é bom se permanecerem assim como eu. Olha para o tardinho que está escutando o camelote. Mas isso é coisa de São Paulo. Ele, não é Deus que falou para São Paulo. É São Paulo, você está vendo a palavra. Ao solteiro e às viúvas, digo que ele é bom permanecer assim como eu. Mas se não pode guardar a continência, casam-se. É melhor casado que abrasado. Diga misericórdia. Tem gente que não consegue viver sem coisar. Aí fica louco. Aqui dali não está entendendo o sentido da palavra. Queridos irmãos e queridas irmãs, esse texto é muito lindo, mas eu já venci o meu tempo. Mas ele diz lá,
no versículo 29 do mesmo texto. Lá em casa vocês estudam tudinho, que Deus vai mostrando tudo para nós. 7, 29. Mas eis o que vos digo, irmãos, o tempo é breve. O que importa é que os que têm mulher viva como se não tivessem. Ele está falando isso para os casamentos separados. Que o abandonou, que foi traído, que traiu. Ele tem mulher, mas vive como se não tem mulher. Mas de repente, o texto também ensina algum voto que é feito. Várias vezes, quando a baixinha existia, a gente fazia uma penitência de 40 dias na quaresma, não ter relação. Não era fácil, parece que 40 dias era um ano. Porque a tentação vem triplicada. Mas a gente fazia esse jejum de 40 dias sem ter relacionamento. É o que ele nos ensina no versículo 25 até o 29. Aí vocês estudam lá em casa, que não vai dar tempo. Queria explicar, mas já está ficando tarde. O versículo 30 diga: os que choram como se não chorasse. Porque quando você é traído, você chora. Ou quando você trai, você não chora. Então os que choram porque foi traído, como se não chorasse. Chorar por alguém que te traiu. Ninguém pode entender o sentido dessa palavra. Que alegria você podia ter com uma mulher ou com um homem que está vivendo com você, fazendo tudo que te desgosta. Então a Bíblia vai dizer que se não der para viver junto, que se separe. Mas que viva realmente como se fosse casado. Irmãos, irmãs, mas aos viúvos e às viúvas, eles têm o direito, sem nenhum problema, de contrair um novo casamento. Então, amados e amadas, este ensino deve levar muito a sério, porque quem não obedecer os mandamentos de Deus pode sofrer muito nos dias final. Olha o que a Santa Igreja nos ensina no Catecismo da Igreja Católica. Preste bem atenção no que ela fala. O adultério. Esta palavra designa a infidelidade conjugal. Quando dois parceiros, dos quais ao menos um é casado, estabelece entre si uma relação sexual, mesmo efêmera, comete adultério. Se são separados, se um é casado, o outro é solteiro e vice-versa, mesmo que for por uma só vez, efêmera quer dizer por pouco tempo, ou por um tempo que não é definitivamente. Então, se transou, pecou. É adultério. É a igreja dizendo: cometem adultério, mesmo efêmera, mesmo por um pouco de tempo. Cristo condena o adultério, mesmo de simples desejo. O sexto mandamento e o Novo Testamento proscrevem absolutamente adultério. Os profetas denunciam sua gravidade. Vê no adultério a figura do pecado mortal, que é a idolatria. Idolatra uma pessoa e despreza a Deus. O adultério é uma injustiça. Quem o comete falta com o seu compromisso. Fere o sinal da aliança
que é o vínculo matrimonial, lesa o direito do outro cônjuge e prejudica a instituição do casamento, violando o contrato que fundamenta, compromete o bem da geração humana e os filhos que têm a necessidade de ter em casa os seus pais numa união estável. Então, é pecado. O divórcio é uma ofensa grave à lei matrimonial. Pretende romper o contrato livremente considerado pelo esposo de viver um com o outro até a morte. O divórcio lesa a aliança da salvação, do qual o matrimônio sacramental é o sinal. Divórcio, a separação, compromete a tua salvação. Aliança quebrada. O fato de contrair nova união, mesmo que reconhecida pela lei civil, aumenta a gravidade da ruptura. O cônjuge recém-casado possa encontrar-se em situação de adultério público e permanente. É a igreja dizendo. E se tiver padre que diz para você que não tem problema, ele está contra a igreja. Ele está contra o Papa, ele está contra tudo. Catecismo da igreja. E ele diz claramente, é muito lindo. Teria mais um, mas está muito miudinha a letra aqui. Eu andei soldando hoje à tarde lá, e quando a gente solda, fere um pouco as vistas, então está difícil para mim ler. Mas está lá na página, desde a página 2000, começa lá atrás, tem um monte de coisa. Por isso que é bom ler os documentos da igreja. Olha quantos textos que tem, né? Começa desde aqui, olha. Olha quanta coisa. Está no 5º mandamento, desde o parágrafo 2258 até o parágrafo que vai a 2400. Tudo isso aqui falando do matrimônio. Quem estuda aprende. Então é necessário que a gente comece a estudar os documentos da igreja e estudar a Santa Bíblia, endireitar nossos caminhos. Porque o tempo está muito curto. Vocês pararam para refletir que nós já está na metade do mês de agosto? Hoje é 15. Ficamos de pé. Amém, irmãos? Não escutei nenhum glória a Deus. Que bom. Vamos lá então, baiano. Irei uma família. Essa música para Zezinha é demais, hein? Canta ela para você lá, vamos ver. Vamos lá. Quer ver como é que vai ser bonito? Pega. Vamos ver. Cadê o tom? Só um pouquinho. E nenhuma família começa em qualquer de repente. E nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. E nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver
viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam no ontem e no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Ouvir a voz de vocês, Senhor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Agora é vocês. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vai dormir sem pedir ou sem dar. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha no abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. E no seu firmamento a estrela que tem maior brilho. Seja firme a esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, Senhor, abençoa. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor, Quem? a minha também. Segura firme que nós vamos sortear 6 servos para o louvor de Moarama, que começará às 9 horas. Estão falando comigo, não? Então, quem gostaria de participar lá, começa às 9 horas, domingo, lá na nossa comunidade, lá em Moarama, que cuida da nossa Palavra Viva lá é o Amadeu Lima. E já tem um grupo bonito lá em Moarama que está frequentando as nossas caminhadas pela honra e glória de Deus. Então é tão pertinho, 9 horas, dá para você passar um fim de semana tranquilo, ouvindo, cantando. Lá, por sinal, trata muito bem. Então, é um domingo diferente. E a diferença não é o que você vai comer de gênero alimentício, mas é a palavra de Deus, as orações. Faz muito bem esses louvores. Então, estar sendo sorteado Vera Macanhã,
lá para o Moarama. Me bateu um zoom que o compadre Laércio ia sair e ele ia reclamar muito e dizer: eu não sabia, compadre, como é que faz em cima da hora? Mas isso é coisa de João. Terezinha Passone. Terezinha, eu acho que deu um grito lá, porque ela gosta de ser sorteada, porque é um Marcelão. Clara. Quem que é Clara? A Clarinha? Nadir. Nossa, Nadir vai bastante lá para pegar esse do cantinho. Mineiro está aqui? Francisco Souza. 2, 4, 5. O último. Quem será? Moisés, não é? Moisés. Maria Odete. Quem que é Maria Odete? É? Eles põem nome, eu conheci ela por Betinha. Então, olha aí. Mas esses que não foram sorteados, pode ir lá para participar. Chega lá, senta, participa, leva a Bíblia. Olha. Então, já marcou aí, Pri? Então, Nadir, Maria Odete, Vera Macanhã, Francisco Souza, Terezinha Passone e Clarinha. Esses 6 começam às 9 horas lá. A van deve sair umas 8 de casa, mais ou menos. Como? Às 8 serve o café e o senhor inicia às 9. Sim. Também na segunda-feira à noite a gente vai para onde lá? Sai às 7 do sítio. Como? Sai às 7 horas da manhã do sítio. Às 7. Mas vai 2 horas daqui lá? Não, mas nós temos que montar som ainda. Tá, então sai 7 horas, às 9 começa lá. E na segunda-feira à noite a gente vai estar lá em Terra Roxa, atendendo uma família. E por aí vai. Amanhã, acho que tem. Será que eu Nossa Senhora consigo das falar Graças. amanhã? Você não. O quê? Ah, beleza. Não, no encarte está ele. Para de ser cidadão. Mas vamos... amanhã eu vou levar esse tema lá. Vou sair vivo? Então, quem quiser participar amanhã, lá na paróquia Nossa Senhora das Você tá Graças, brincando? Eu não onde sou- foi o cerco de Jericó às 20 horas. Eu não É sou ele que vai muito- estar conduzindo. Não sou muito de repetir tema, não. Sei lá o que Deus quer que eu fale lá amanhã. A nossa proteção está no nome do Senhor. Senhor, ouça a nossa oração. O Senhor esteja conosco. Estenda assim sua mão para o altar, num gesto de quem precisa receber uma graça. E na palma da tua mão, você coloca a graça que você gostaria de receber. Junto com esse pedido, entrega também todas as fraquezas, todas as dificuldades, tudo que não deu certo ainda na sua vida. Se você teve a infelicidade de não levar em frente teu casamento, não se perturbe, não se atormente por isto. Deus tem o melhor para cada um de nós. Senhor, abençoe, perdoa nossos pecados, nossas fraquezas. Que o Senhor abra as portas do teu reservatório e envia nesta comunidade, nesta noite, e não só aqui, meu Jesus, mas em todos e todas que estão conectados conosco, aquelas pessoas que estão precisando muito de oração. Coloco aqui todos aqueles que estão ali no pé do rádio, nos ouvindo, nos assistindo, e de repente, quando vai vendo essas palavras, vai se sentindo muito humilhado. Mas fique tranquilo, meu irmão, minha irmã. Deus tem um plano muito lindo na sua vida. O mundo não se acaba com o primeiro combate que a vida nos oferece. Ainda existe chance de você ser feliz. Perdoa as pessoas, perdoa quem te fez sofrer,
Perdoa aqueles que não te compreendem, inclusive aqueles que ainda não entenderam o sentido desta palavra. Não entenderam o que é ser marido e mulher. Não entenderam ainda a tua lei. Mas toque com o teu amor. Toca com a tua misericórdia. Eu pediria a cura, Senhor, principalmente para minha voz. Afaste do meu corpo. Pode orar, pode soltar a vossa voz. Toda febre, toda dor de cabeça, toda dor na garganta. Eu glorifico a Deus por esta febre, eu glorifico a Deus por esta dor. Através dela, Senhor, eu me santifico. Honra e glória por tudo que o Senhor já fez e faz na minha vida. Ando-lhe, canto-lhe, se a tua voz está boa, solta ela. Ofereça teu louvor a Deus. Só o poder de Deus pode mudar o meu ser. Vamos terminar essa música. Só o poder de Deus pode mudar meu ser. A prova que eu te dou, Ele mudou o meu. Cura, meu Deus. Cura minha voz, Senhor. Cura meu corpo. Perdoa minhas fraquezas e os meus pecados. Cura também quem está nos ouvindo do outro lado. Senhor. Sou o poder de Deus, pode mudar meu ser. A prova que eu te dou, Ele mudou o meu. Não vês que sou feliz, seguindo ao Senhor. Sou nova criatura, sou nova sou. Senhor, eu abençoo todos estes e estas e também os que estão nos ouvindo, pela intercessão de Nossa Senhora e por minhas mãos missionárias, Senhor. Vós que me disseste, vai por todo mundo, prega o meu reino, abençoe, cure os enfermos, que o Senhor possa curar quem está necessitado nesta noite, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Dá um abraço nesse irmão, diga até quinta, se Deus quiser.